Bom dia, crianças! Como vocês estão hoje? Devem estar bem, não é? Porque passaram aí o final de semana, feriadão, Dia das Crianças, com certeza ganharam presentes, se divertiram bastante, não é? Comeram besteira, que eu sei, então aproveitaram, creio que sim. Então, já que tiveram um feriadão assim, do Dia da Criança, que deve ter sido muito divertido, agora chegou o momento das responsabilidades, né? Como eu sempre falo para vocês sobre os direitos e deveres da criança, toda criança tem direito a lazer, a se divertir, né? Brincar, mas também tem os deveres, e um deles é estudar. Então, agora que já passou esse período de feriadão, hoje já é quarta-feira, dia 13 de outubro, já é o momento de correr atrás, estudar, realizar as tarefinhas, não é? E voltar para a nossa rotina. Então, vamos começar a nossa aula realizando a correção da última atividade enviada, que foi na sexta-feira, não é? Atividade de ciências. Na segunda não tivemos aula porque antecipamos o nosso feriado do Dia do Professor, que vai ser no dia 15 de outubro, né? Então ele foi antecipado para segunda-feira para ficar como ponto facultativo, ou seja, não ter aula. E ontem foi o Dia da Criança e também o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é o feriado nacional, né? Em todo o Brasil é comemorada essa data, em todo o Brasil, né? O comércio, as escolas, tudo para. É feriado, é tudo fechado. Mas hoje já é quarta, já é dia de voltarmos. Então vamos lá, pegando os livros aí de ciências. A nossa atividade foi na página 117 e 118. Atividade muito simples sobre os alimentos. Nós estamos falando sobre alimentação saudável, os alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Então, a primeira questão era justamente identificar a origem dos alimentos representados aqui. Na página 117. Observe os alimentos abaixo e escreva o nome e a origem deles. O primeiro alimento apresentado é peixe. Nós vemos aqui, né, 2 peixes e vocês deveriam escrever o nome, peixes, e a origem desse alimento, que é origem animal. Os peixes são de origem animal. Aqui ao lado nós temos água. A água é de origem animal, vegetal ou mineral? É de origem mineral. Água, origem mineral. Sal. O sal, assim como a água, também é de origem mineral. Aqui ao lado nós temos queijo. Várias barras de queijo, né? Vários tipos de queijo. Queijos. E qual é a origem do queijo? Queijo é de origem animal, por quê? É derivado do leite, que vem da vaca, da cabra, né? Então, o queijo é feito de leite, que é de origem animal. Então, automaticamente, também o queijo é de origem animal. Aqui nós temos várias frutas, né? E as frutas são de origem animal, vegetal ou mineral? As frutas são de origem vegetal. Todas as frutas, legumes, verduras, né, são de origem vegetal. E por último, nós temos aqui uma carne, não é? Um bife. A carne, obviamente, é de origem animal, porque vem dos animais. Então, peixe, origem animal, água, origem mineral, sal, origem mineral, queijos, origem animal, frutas, origem vegetal e carne, origem animal. Vamos para a última página, 118. Joana vai receber alguns amigos para almoçar em sua casa e pensou em preparar uma deliciosa refeição. Ela precisará providenciar para a salada, alface, rúcula e agrião. Para o suco, maracujá, açúcar e água. Para o prato principal, arroz, feijão, carne e batata. Para os temperos, sal, vinagre, azeite, alho, cebola, óleo de soja. E para a sobremesa, que é uma salada de frutas, frutas e creme de leite. Da lista feita por Joana, separe
os alimentos de origem animal, os alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem mineral. Então, vocês deveriam observar a lista aqui que ela fez com todos os ingredientes, tudo que ela ia precisar para esse almoço e separar, né? Identificar a origem de cada alimento. Então, vamos ver? Quais são os alimentos de origem animal aqui presentes? A carne e o creme de leite. Porque o creme de leite, assim como os queijos, são de origem animal porque derivam do leite, né? E o leite é de origem animal. Então, origem animal, carne e creme de leite. Origem vegetal, alface, rúcula, agrião, maracujá, açúcar, arroz, feijão, batata, vinagre, azeite, alho, cebola, óleo de soja e frutas, ou seja, a maioria, né, dos itens, dos alimentos que ela vai precisar para esse almoço é de origem vegetal. Todos esses que eu listei aqui são de origem vegetal. Por último, origem mineral, que é a água e o sal, certo? Você considera a refeição preparada por Joana adequada? Por quê? Toda essa refeição dela aqui, tudo que ela vai preparar, é uma alimentação adequada? Está correta? Você acha que sim? Sim, com certeza é uma alimentação adequada porque é uma alimentação variada entre carne, vegetais, né, minerais. Então, ela inclui alimentos de todas as origens e também traz nutrientes para a saúde, né? É uma alimentação saudável, é uma alimentação adequada sim, porque ela é muito farta em nutrientes, porque traz alimentos de todas as origens, tanto animal quanto vegetal e mineral, certo? Então, a nossa atividade foi essa, foi bem simples, apenas essas duas páginas, número 1 e número 2, falando sobre a origem dos alimentos, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a língua portuguesa. Hoje é quarta-feira, não é? Nas quartas, nós sempre temos aulas de outra disciplina, aula de história. Porém, como é uma semana atípica, uma semana diferente por conta dos feriados que tivemos, hoje nós vamos iniciar trabalhando com língua portuguesa. Bom, nas aulas passadas de língua portuguesa, nós trabalhamos com o conto dos Três Cabritinhos, né? Onde falava a história de três irmãos cabritinhos que queriam pastar numa colina, né? Onde tinha um capim bem verdinho, bem saboroso. Porém, ao passar, né, numa ponte, embaixo dela vivia uma bruxa muito má, muito horrorosa e que queria pegar esses cabritinhos. Mas o irmão mais velho, não é? O cabrito maior, defendeu os irmãos, se defendeu e jogou a bruxa no rio, né? E hoje nós vamos trabalhar com esse conto também de uma forma diferente, certo? Hoje também vamos ver um pouco sobre o parágrafo, né? Entender melhor sobre o parágrafo, como identificar a quantidade de parágrafos que existem num texto. Então vamos começar aqui na página 197. Nessa atividade vai ter a questão, né, que vai falar para trabalhar em grupo ou em dupla, mas como você já sabe, estamos trabalhando de forma diferente. Vai ser atividade individual, você vai realizar em sua casa, sozinho, com o auxílio dos pais ou do reforço escolar, tá bom? Então vamos ver aqui na página 197. Leia 3 inícios diferentes para a história dos cabritinhos. Observe que todos iniciam com era uma vez. Início 1. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que queriam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Início 2. Era uma vez 3 cabritinhos que iam subir a montanha à procura dos gordos pastos de verão. E todos os 3 se chamavam Cabrito, Cabrão. Início 3. Era uma vez 3 cabritos que viviam no alto de uma montanha. Um cabrito, cabritão pequeno, um cabrito, cabritão médio e um cabrito, cabritão grande. Marque qual desses inícios mais lhe agradou.
Desses 3 inícios aqui, diferentes para esse mesmo conto dos 3 cabritinhos, qual você achou mais interessante, mais criativo? Qual você gostou mais? Você vai marcar um X aqui. Na página seguinte, nós temos falando para se juntar a um colega, para apresentar depois, mas como eu falei, vai ser feito individualmente. Crie um outro início para a história, os 3 cabritinhos, e apresentem uma turma. Nesse caso, vocês vão criar, mandar a foto para mim e eu vou ler aqui na próxima aula para socializar com os colegas. Se desejarem, podem misturar as palavras dos 3 começos apresentados, mas, atenção, vale consultar, mas não pode copiar um trecho inteiro. Então, aqui a questão é o seguinte, você vai criar um novo início para essa história dos 3 cabritinhos, pode pegar referências, consultar as outras versões como foram apresentadas aqui, os outros inícios, também lá no texto do conto Os 3 Cabritinhos, mas não pode copiar um trecho inteiro. Você pode consultar, tirar alguma ideia, mas você vai ter que criar o seu começo da história, o seu início desse conto dos 3 cabritinhos, tá bom? Então você vai escrever aqui nessas linhas esse início da história, criar, usar a sua criatividade. Lembre-se, iniciar o texto com parágrafo e letra maiúscula. Parágrafo é sempre, olha, afastado da margem, colocar um dedinho aqui, certo? No começo, para dar o espaço do parágrafo, tá bom? Então, toda vez que tiver um ponto final, um ponto parágrafo, você vai colocar um dedinho para iniciar a próxima frase. Terminar a frase com pontuação. Onde for para utilizar ponto, colocar, tá bom? Agora vamos seguir aqui para a página 200, onde vamos falar aqui sobre o parágrafo. Já falei aqui na atividade, que é necessário colocar o parágrafo para iniciar esse começo do conto. E agora vamos ver um pouco mais sobre como usar o parágrafo. Na página 200, leia algumas informações sobre parágrafo. O texto Os 3 Cabritinhos está dividido em partes que contam trechos da história. Cada uma dessas partes é chamada de parágrafo. Para indicar o parágrafo, deixa-se um pequeno espaço entre a margem esquerda da folha e o início do texto. Como eu falei, um espaço de um dedinho, é deixado, é colocado aqui no começo, da margem para dar o espaço do parágrafo. Releia um trecho da história. Um dia, quando o sol já se ia escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente, vi um cabritinho mais novo, atravessando a ponte. Trip-trap, trip-trap. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Então, pinte os espaços que marcam o início dos parágrafos. Lembrando que parágrafo inicia com espaço. Então, onde é o início dos parágrafos aqui, nesse trecho da história? Você vai identificar e pintar os espaços que marcam o início dos parágrafos. Agora responda. Os parágrafos começam na mesma direção? Eles estão alinhados o espaço ou não? Quantos parágrafos tem esse trecho? As letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou minúsculas? Observando aqui, as letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou são letras minúsculas? Quantos parágrafos existem nesse trecho? Observando o espaço, a margem deste parágrafo. E agora, quantos parágrafos tem o conto Os 3 Cabritinhos? Você vai voltar aqui na página 192 e 193 e vai contar quantos parágrafos existem.
Lembrando que os parágrafos são iniciados, não é? Distante da margem, com espaço e com letras maiúsculas. Então, você vai observar o texto aqui do Conto dos Três Cabritinhos e identificar quantos parágrafos existem e responder aqui no número 2, certo? Para isso é necessário voltar no conto novamente para contar. Número 3. Leia a piadinha abaixo. Depois, sublinhe de vermelho a fala do narrador e de azul a fala dos personagens. Vamos lá? Um sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz. Cuidado com o cão. Preocupado, ele faz as suas compras sempre atento para alguma eventual surpresa. Na saída, se depara com um cãozinho minúsculo que cabia na palma da mão. Esse é o cachorro com o qual eu tenho de tomar cuidado? Exatamente, responde o caixa. Mas esse cãozinho não tem nada de perigoso. Realmente não tem. Então, que maluquice é essa de colocar esse cartaz "Cuidado com o cão"? É porque antes todo mundo pisava no coitado. Então, temos aqui esse cartaz "Cuidado com o cão" e esse rapaz, esse moço aqui, foi fazer suas compras e ele ficou preocupado, com medo de aparecer um cachorro grande e feroz, e tentar atacá-lo. Ele ficou o tempo todo atento ali. Mas, quando chegou no caixa, ele viu que era um cachorrinho pequenininho e perguntou se aquele era o cachorro para ter cuidado. A moça do caixa respondeu que sim, porque ele era tão pequenininho que todo mundo pisava nele. Por isso era necessário terem cuidado e observar, não é? Então, a atividade aqui é sublinhar a fala do narrador, de vermelho, e de azul a fala dos personagens. Então, você vai identificar aqui quais são as falas e passar um tracinho embaixo. Vermelho para o narrador e azul para os personagens. Responda oralmente. No caso, vocês vão responder aqui no caderno, tá bom? Responder no caderno. O que deu humor à piada? O que você observou na piada para saber qual era a fala dos personagens? Como você identificou quem é personagem e quem é narrador? Quem está falando "que maluquice é essa"? Se o texto não tivesse os travessões, você saberia quem está falando? Os travessões, como vocês já viram, não é? São esses traços aqui, indicando as falas. Então, se não tivessem esses travessões, você saberia quem está falando? Se era o personagem ou o narrador? Quantos parágrafos tem essa piada? Você vai contar também e escrever. Lembrando que aqui fala para responder oralmente, mas você vai responder no caderno, tá bom? Responder no caderno essa última parte da atividade. Então, concluímos aqui a nossa explicação. Realize a atividade com atenção. Lembrando que quem não estiver realizando as atividades, quem não estiver assistindo às aulas, infelizmente, quando finalizarmos o ano letivo, vai ser prejudicado. Porque não basta apenas realizar as atividades enviadas para casas avaliativas no final da unidade, porque tudo que vocês vão fazendo ao longo das aulas também conta como nota e está contando como presença nas aulas, certo? Se não assistir a aula, se não realizar a atividade, você ganha falta. E se tiver um número grande de falta, como todos sabem, é reprovado no final do ano letivo. Então, assistam às aulas, realizem as atividades todos os dias com muita atenção e dedicação também, tá certo? Então, estamos encerrando aqui mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o parágrafo e na próxima aula nós voltaremos falando mais sobre isso e realizando mais uma atividade envolvendo os três cabritinhos, tá? Amanhã já é quinta, sexta-feira, então o final de semana já está chegando novamente, né? Nós já estamos na metade da nossa semana. Então, aguardo vocês amanhã para mais uma aula e para realizar mais atividades. Tenham todos um excelente dia, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até amanhã.